Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso Point Teológico. Estamos aí iniciando, feliz porque estamos iniciando aí, ó, já estava há meses no coração com o desejo de iniciar estas aulas aqui de Teologia Paulina. Eu sou fã, e o livro-texto que nós vamos usar para iniciarmos estas aulas, né? Antes de mostrar o livro-texto, eu quero me apresentar a você que está chegando aqui no nosso canal agora, caiu de paraquedas, você olhou para esse cara, deixa eu ver aqui, vamos ver o que ele está falando aí. Então, convido você a fazer parte do nosso canal, isso, ative o sininho da notificação, dê o like, comente, mas comente com respeito, né? Tem uns caras que são sem noção, né? Mas eu sou assim, se eu não gosto de uma coisa, eu deixa pra lá, não quero não, né? Mas tem os caras que fazem questão, você é um canalha, você é sórdido, você é burro, você... tem gente que tá com o coração sujo na internet, né? Um cara dia desses aí, anteontem, o cara escreveu assim: você enrola demais, eu odeio pessoas assim. Eu falei, caramba, o cara estava vendo um review de Bíblia, um cara que supostamente é cristão e quer comprar uma Bíblia, né, de estudo, se interessa por Bíblia de estudo, só que acho que ele não estuda e pratica nada. Ele falou que odeia youtubers. Eu falei, Jesus, tanto ódio no coração, tem mais amor, amém? Então, comente com carinho, com respeito. Não concorda? Vai para um cara que você segue, né? Vai para outro canal, cara que você gosta, ou você mesmo monte um canal e começa a falar aquilo que você acha que é a verdade absoluta. Nós estamos aqui para aprender juntos, né? Eu sou estudante, né? Tenho meu curso, tenho bacharel em teologia, tenho 2 pós-graduações, mas eu sou um eterno estudante. Nós não estamos acima do bem e do mal. Eu costumo dizer que a gente troca ideias, né? A gente vai crescendo, aprendendo juntos. É o point teológico, claro, não é o point arminiano, nem o point calvinista, nem o point luterano. É o point teológico. Então a gente vai ali trabalhando, certo? Então, você que está me conhecendo agora sabe disso, né? Que vamos crescer juntos. Comente com respeito. Não gostou do vídeo, vai embora, mas desde like não, senão você me quebra. Então a gente vai começar a estudar aqui, né, esse livro aqui do nosso querido, que é um clássico. Eu recomendo a todo estudante de teologia paulina começar com esse aqui. Clássico, a teologia do apóstolo Paulo de Dimidahl, né? Que é um teólogo protestante, né? Dizem que ele é metodista. É um cara aí que tanto as editoras católicas como Paulo, como as outras editoras evangélicas, têm publicado muitas obras dele. Veja que ele faz referência a muitas outras obras dele que ainda não foram traduzidas para o português. Esperamos em Deus que alguma editora faça o favor de traduzir as obras de Dimidahl, que ele é um monstro. Um monstro especialista no Novo Testamento, teologia paulina, certo? Na perspectiva, né? NPP, Nova Perspectiva de Paulo, um cara também que tem muito a dizer a respeito, a falar sobre o assunto. Então nós vamos usar o livro dele como um livro-texto. Sim, vamos lendo. Se você não tem esse livro, se você quiser comprar para acompanhar, compre. Se não, pastor, eu quero comprar esse livro. Não, ele é caro, de fato, ele é caro. Eu acho ele caro, mas é um livro com mais de... quantas páginas? 905 páginas. Não mais, 907 páginas para ser exato. Se você não está a fim de comprar esse livro, mas quer acompanhar nossas aulas aqui, eu vou me basear nele. Eu vou dialogando aqui, eu e Dimidahl, você e eu aí, vamos juntos estudar com a permissão do Senhor Jesus esta obra sensacional, a teologia do apóstolo Paulo, certo? Ele tem aqui, inicia o capítulo 1, que é um prólogo, prolegômenos para a teologia de Paulo. Então vamos iniciar aí. Peço a você que dê o like, compartilhe, né? Peço a você que já é inscrito no canal, compartilhe aí, dê o like, comente. Você também que deseja ser o apoiador do nosso canal, percebe que todas as aulas aqui são liberadas para todo mundo. A gente não tem clube de membros que a gente faz vídeo exclusivo, corta. Não, a gente
disponibiliza todos os vídeos para os apoiadores, ou melhor, para todos os inscritos. Mas se você deseja ser apoiador, né, você sente que esse canal está sendo benção para a sua vida, né? Você pode se tornar um apoiador a partir de R$5 mensais, ou mais, né? 5, 10, 15 dentro das suas posses, que você possa ser usado por Deus para abençoar este ministério, este canal. Aqui abaixo nos comentários, através do link do Apoia-se, você poderá estar abençoando a gente. E está chegando perto, dentro em breve, acredito que para dezembro, janeiro aí, eu acredito que nós vamos começar a sortear os livros de teologia aí mensalmente para os apoiadores. É uma forma de bonificar você, né? Antes de você pensar somente no sorteio do livro, certamente você vai estar abençoando, né? Você está sendo um patrocinador deste canal. Amém? Então vamos lá. Olha o que diz Jim Down. Por que uma teologia de Paulo? Paulo foi o primeiro e maior teólogo cristão. Na perspectiva das gerações posteriores, Paulo é, sem dúvida, o primeiro teólogo cristão. Concordo. Já li obras de história secular. Eu também sou sou licenciado em história. Uma obra que era uma obra assim, meu pai faleceu, já tem 36 anos. Eu era criança e ele trabalhava numa gráfica de uma editora famosa aqui no Rio de Janeiro. Eu lembro que ele trazia muitas obras assim, né, que a editora publicava, e ele trazia fascículos de história geral, né? Ele trazia partes, né, ali da obra. E eu me lembro que fosse hoje, ele tinha ali, né, o cristianismo. Eu ficava folhando ali numa perspectiva de historiadores não cristãos, vai vendo. E logo de cara eles diziam que Paulo foi o fundador do cristianismo, né? Na perspectiva de muitos historiadores, sim, Paulo foi o cara que sistematizou, né, plantador de igrejas. Porque a gente precisa realmente lembrar, a gente precisa sempre estar lembrando que Jesus nunca escreveu nenhuma obra, né, nenhum livro, nenhuma epístola. Jesus não deixou nada escrito, né? O que temos a respeito de Jesus foi o que seus seguidores escreveram. E Paulo é que vai, assim, interpretar Jesus, vai sistematizar as principais doutrinas cristãs, né? Então, sem dúvida, o primeiro teólogo, grande teólogo cristão é Paulo, isso a gente não tem dúvida, né? Naturalmente, todos os que pensam e expressam sua fé como cristãos podem apropriadamente ser chamados teólogos cristãos, ou pelo menos descritos como funcionando teologicamente. Mas Paulo pertence ao grupo de cristãos que viram como parte de sua vocação articular a sua fé por escrito e instruir os outros na sua fé comum, e dedicaram parte considerável da sua vida a fazê-lo. E com relação a nós hoje, Paulo foi efetivamente o primeiro cristão a dedicar-se a essa tarefa. Outros funcionaram teologicamente desde o início. Houve muitos apóstolos, profetas, doutores e pastores nas primitivas igrejas cristãs, mas na primeira geração cristã temos somente um testemunho de primeira mão: a teologização de apenas um homem, Paulo, o apóstolo, que fora Saulo, o fariseu. Sim, quando você olha, por exemplo, para a epístola de Romanos, né, aos Romanos de Paulo, você não vê uma simples epístola, né, cara? Você vê ali um tratado teológico. Para muitos, Romanos é um tratado teológico, né? E é sempre bom lembrar os irmãos, né? Sei que a maioria de vocês sabem, né? Mas é sempre bom a gente estar lembrando que os evangelhos, embora estejam nas nossas bíblias ali na ordem, Mateus, Marcos, Lucas, João e tal, não foram os evangelhos os primeiros documentos cristãos a serem escritos, né? Sabemos que foram epístolas. E há teólogos que seguem a linha de que a primeira epístola a ser escrita, né, do nosso cânon, dos 27, né, teria sido primeira aos Tessalonicenses, ali por volta do ano 49. Muitos teólogos seguem esta teoria, e é possível que sim. Então, quando você olha para as epístolas de Paulo, você vê ali, caramba, não são meras epístolas, né? É maná do céu, né? Realmente tratados teológicos, textos, passagens extremamente profundas.
Então você vê que era um homem realmente totalmente entregue à fé no seu Salvador, né? Só pelas cartas de Paulo, diz Dimidal, podemos ter plena confiança de que estamos em contato com a primeira geração do cristianismo e a primeira teologização cristã como tal. Além disso, Paulo foi primeiro no sentido de ser preeminente entre os teólogos cristãos. Ele pertenceu àquela geração que foi mais criativa e mais definitiva para a formação e a teologia do cristianismo do que qualquer outra desde então. E nessa geração, ele mais do que qualquer outra pessoa contribuiu para que o novo movimento ordinário de Jesus se tornasse religião realmente internacional, intelectualmente coerente. Há quem diga, né, que se Paulo não tivesse escrito, por exemplo, uma epístola como a de Gálatas, combatendo o cristianismo judaizante que estava presente ali, há quem diga, e eu não duvido não, hein, que o cristianismo não tivesse se tornado uma religião distinta do judaísmo. Há quem diga que o cristianismo seria mais uma seita oriunda do judaísmo, diferindo em nada do judaísmo. Você sabe que na primeira geração de cristãos ali, principalmente os de Jerusalém, o pessoal ainda ia ao templo, o pessoal praticava ali a guarda do sábado, o pessoal ainda tinha aquelas suas orações comuns a todo judeu. Ou seja, aquela primeira geração ali, a transição foi tanto quanto lenta, complicada. Tanto é que você vai ver em Atos 15 ali, o primeiro concílio de Jerusalém, né, havia divergência entre os cristãos não judeus e os judeus, né, o excesso de escrúpulo dos cristãos judeus, o excesso de melindro em relação a alguns hábitos dos cristãos gentios. Né? Ainda, por exemplo, voltando à questão da Epístola aos Gálatas, você vai ver claramente ali os cristãos judaizantes dizendo para a igreja da Galácia, para os crentes da Galácia, que não bastava apenas seguir o que Paulo estava pregando, apenas o evangelho, teria que haver a circuncisão, ou seja, ainda presos demais, ali no primeiro século ainda, muitos cristãos presos ainda aos velhos hábitos do judaísmo. Então, podemos dizer que graças a Paulo, o cristianismo ele conseguiu se descolar do judaísmo. Senão, nós teríamos aí o cristianismo, se não fosse Paulo, podemos assim dizer, é discutível, sim, você pode até dizer se sim ou não. Mas o cristianismo correu um sério risco de ser mais uma seita do judaísmo. Assim como foi muito acusado no início do primeiro século, né? Ser mais uma seita do judaísmo. Mas quando Paulo começa a pregar o evangelho da graça, principalmente aos gentios, aí você vê ali a difícil transição, mas sim, conseguindo o cristianismo se tornar uma religião independente, descolando de fato e em definitivo, digamos, do judaísmo, né? Diz mais aqui. Paulo foi efetivamente chamado o segundo fundador do cristianismo, que em comparação com o primeiro, exerceu sem dúvida alguma a influência mais forte. Ainda que se deva considerar isso uma avaliação exagerada da importância de Paulo, permanece o fato de que a influência e os escritos de Paulo moldaram o cristianismo, mais do que fizeram os escritos a teologia de qualquer outro indivíduo. Os evangelhos sinópticos certamente nos levam mais perto do ensinamento de Jesus. O evangelho de João teve influência imensa sobre a percepção subsequente de Jesus Cristo, em particular, e sobre a espiritualidade cristã em geral. Sem os Atos dos Apóstolos, teríamos ideia muito pouco clara sobre a difusão inicial do cristianismo. É interessante, né? A teologia joanina é importantíssima, né? Por exemplo, o erudito Raymond Brown foi um grande especialista aí no século XX de teologia joanina. Sim, você olha para o cânon do Novo Testamento, você vê ali 5 obras, né, que são creditadas a João, né, seu Evangelho, suas 3 epístolas e o livro profético do Apocalipse. Mas, sem dúvida alguma, Paulo foi o maior escritor ali do Novo Testamento. Sim, foi um indivíduo que teve, né,
uma influência na formação do cânon do Novo Testamento, né? Sem os Atos dos Apóstolos, diz Jim Dow, teríamos ideia muito pouco clara sobre a difusão do cristianismo. Mas, se a teologia é medida em termos de articulação da fé cristã, as cartas de Paulo lançaram um fundamento da teologia cristã que nunca teve real nem substituto. Concordo. Há controvérsias, né? Estou subindo aqui. Há controvérsia. Você sabe que a academia, né, os escritores mais liberais, não dão crédito, não alegam que não teria sido o apóstolo Paulo que teria escrito, por exemplo, 1 e 2 Timóteo, Tito, até mesmo Filipenses e Colossenses. Muitos deles dizem que até mesmo Filemão não seria autêntica. Para os acadêmicos mais liberais, mais rígidos, eles só conseguem enxergar 4 epístolas, né? Claro, vai haver divergência entre os acadêmicos? Também. Mas, assim, a grande parte desses acadêmicos dizem que as epístolas autênticas seriam 1 e 2 Coríntios, Gálatas e Romanos, né? Delimitando, né, bastante e dizendo que Filipenses, Colossenses e Efésios teriam sido compostas por seguidores, por alunos de Paulo. Então, existem argumentos pró e contra essas posições. Eu quero aqui afirmar aqui que eu sigo a posição conservadora de que Paulo escreveu Efésios, Colossenses, né, e todas as demais epístolas que são acreditadas a ele. Eu não subo o púlpito da minha igreja e digo, abra a epístola aos Efésios que talvez Paulo tenha escrito. Não. Eu digo, abra a sua Bíblia na epístola de Paulo aos Efésios. Sem nenhum problema quanto a isso, tá? Diz mais de Midal. Também, daqui também, a afirmação de que ele é o maior teólogo cristão de todos os tempos. De fato, isso implica simplesmente em confirmar a afirmação cristã tradicional do status canônico das cartas de Paulo, pois esse status foi em si mesmo simplesmente o reconhecimento da autoridade que foi atribuída a essas cartas, mais ou menos desde que foram recebidas pela primeira vez. Elas foram evidentemente valorizadas pela igreja, às quais foram dirigidas, estimadas como escritos de valor contínuo para a instrução na fé cristã, o culto e a vida cotidiana, e circularam para outras igrejas num círculo de autoridade cada vez mais largo, até ser reconhecido o seu status canônico representando uma norma oficial de fé e de vida, né? O status de Paulo dentro do cânon do Novo Testamento confere aos escritos teológicos de Paulo a preeminência que ofusca todos os teólogos cristãos que seguiram, né? Embora, né, nos primeiros 3 séculos da igreja cristã, por exemplo, a epístola de Barnabé, a epístola de Clemente, de Roma, né, outras epístolas tiveram seu grande valor, mas de fato, sem dúvida, Paulo tem a proeminência, né? Entendemos, todos nós os cristãos hoje entendemos que os escritos de Paulo teria sido inspirado pelo Espírito Santo de Deus para orientar a igreja, e graças até mesmo aos problemas que Paulo teve ali nos primórdios com suas igrejas, e esses escritos orientando como a igreja deve se comportar, hoje temos aí orientação para nossas vidas, para a comunidade a qual nós pertencemos, né? Isso não quer dizer que a autoridade de Paulo como teólogo foi meramente formal, pois o que foi mais notável no decorrer dos séculos não foi tanto o respeito por Paulo, o canonizado fundador da igreja, e sim o impacto da própria teologia de Paulo. Essa ideia que nós temos hoje, quem é que critica Paulo? Hoje, no meio cristão. Quem é louco de criticar? Qual é o pastor, o teólogo que fica aí falando um monte de abobrinha contra Paulo? Não. Talvez você encontre algum louco aí, né? Como diz o Caio Fábio, Paulo não é a chave hermenêutica, né, para se interpretar o cristianismo. Por isso ele não aceita aquela
aquele texto de 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, onde Paulo vai dizer que os efeminados não herdarão o reino dos céus. Isso que é a prova do homossexualismo, né? Diz que a chave hermenêutica para se interpretar o cristianismo é Jesus. Sim, Jesus e Paulo, né? Se nós entendemos que toda a escritura é inspirada, a gente tem que também olhar para Paulo e entender que Paulo falou a verdade. Sim, os efeminados não herdarão o reino dos céus. Né? Então, Paulo, Paulo hoje, no meio cristão, é absoluto, quase ninguém critica Paulo, mas nos primórdios, meu cara foi alvo da fúria, né? Muita gente, até mesmo dentro do cristianismo, rejeitava a autoridade de Paulo. Então você vai estudar pelo menos os 2 Coríntios, você vai ver ali aquela guerra que havia ali, os falsos apóstolos desafiando a autoridade de Paulo, e Paulo tendo que defender seu apostolado. Enfim, ele não era uma unanimidade, né? Em Gálatas, em Coríntios, né? Ele mesmo vai dizer em Coríntios, né? Havia o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, de Pedro, ou seja, a igreja dividida, né? Mas enfim, isso é importante para a gente iniciar aqui. Então eu vou ficar por aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, essa pequena introdução, e a gente vai seguindo aí, certo? Deixei marcado aqui onde eu parei, nessa introdução. A gente vai ter bastante tempo para falar aí sobre introdução. Então essa obra aqui é interessante. Ele vai falar sobre Deus, o que Paulo falava sobre Deus, o que Paulo falava sobre Adão. E sobre a humanidade, sobre Cristo, sobre a justiça, sobre o Cristo ressuscitado, sobre Jesus homem, sobre o Evangelho em si, o que Paulo dizia. Muito legal, esse livro aqui é um livraço. Então, estamos aí, essa aula inaugural aí, nós vamos seguindo na humildade. Com humildade a gente vai longe, não é isso? Na dependência de Cristo, que eu e você nós possamos juntos crescer nessas aulas. Compartilhe aí essa aula número 1 aí com os amigos, no grupo do Facebook, WhatsApp. Vamos, em nome de Jesus, crescer juntos. Talvez você nunca tenha estudado aí, feito um curso de teologia paulina. Vai ser o seu curso. Não vou te dar nenhum certificado não, mas vai ser o seu curso. Você vai para o trabalho, ouvindo, vai seguindo ali as aulas, dando like, abençoando e compartilhando o canal. Amém? Deus abençoe e até a próxima.